Se eu te perguntasse hoje qual é a lucratividade do teu MEI, você saberia me responder? Olá, microempreendedores individuais! E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Ellen, seja muito bem-vindo ao canal MEI Fora da Caixa. Quem me conhece sabe, eu sempre falo sobre isso nas redes sociais, onde eu tenho os canais do MEI Fora da Caixa, e eu sempre falo que o segredo de uma empresa lucrativa não é o quanto essa empresa fatura, mas como é administrado o dinheiro dessa empresa. Gente, olha só, existem alguns fatores extremamente importantes que vão determinar o lucro do teu negócio. Mas quando eu falo que o segredo de uma empresa lucrativa não é o quanto se fatura, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta nada você faturar 10 mil reais e gastar 15, 20. Não adianta você vender bem e não saber como administrar o teu dinheiro. Afinal, né, pessoal, é como se fosse um salário. Você já viu pessoas recebendo 20 mil reais de salário e ainda assim estarem com dívidas e sempre reclamando de falta de dinheiro? O que principalmente acontece com essas pessoas? Acontece que elas não têm domínio do dinheiro que elas recebem. E não importa se ela receber 50, 100 mil reais por mês. Se ela não dominar a vida financeira dela, essa pessoa não vai conseguir ter dinheiro investido e dinheiro guardado. As dívidas vão continuar aumentando, porque existem algumas práticas e alguns fatores que te levam a esse consumismo exagerado, exorbitante, a ponto de não conseguir investir o teu dinheiro. Gente, eu costumo tratar aqui no canal sobre estratégias de gestão financeira que você pode utilizar aí no seu MEI para saber quanto está tendo de lucro, como aumentar o teu lucro. Então você vai encontrar diversos conteúdos falando sobre isso. Só que hoje eu queria esclarecer especificamente o que essa frase representa para mim, tá? Gente, vamos fazer um desenho aqui no quadro para você entender melhor, tá? A nossa empresa, ela é composta, né? Ela tem uma estrutura financeira. Essa estrutura financeira, ela vai ter gastos variáveis, vai ter gastos fixos, que a gente chama de GF, GV, tá? Assim fica abreviado. E aí, pessoal, no final das contas, quando sobra dinheiro, a gente precisa ter a nossa lucratividade, nosso tão famoso lucro, que é o principal objetivo pelo qual a gente trabalha com o nosso negócio, né? Porque se fosse para ter prejuízo, gente, eu preferiria ficar trabalhando de carteira assinada. Então vamos lá, esse lucro, ele deve sim compor a nossa estrutura financeira. Agora, o que exatamente vai fazer com que a gente consiga pagar tudo isso aqui? A receita, certo? Então, a receita que você tiver, as vendas que você tiver aí no teu MEI, as vendas que você realmente conseguir efetivar, receber, ela será utilizada para compor, né? Para dar conta de todos esses gastos aqui. E é aqui, pessoal, que surge normalmente aquelas questões de dúvidas, de receios, enfim, né? A gente tem pensamentos que nos bloqueiam em relação ao lucro. Porque o lucro é o quê? O lucro é receita menos gastos variáveis, menos gastos fixos, e o que sobrar é o nosso lucro, certo? Ok. Só que o que acaba acontecendo? As empresas, os empresários, normalmente, né, e isso acontece com muita frequência, eu vejo isso muito no dia a dia, os empresários se preocupam muito com faturar, vender. Essa é a grande preocupação. E quando eu falo que o segredo não é o quanto se vende, eu não quero dizer que as vendas não são importantes. Muito pelo contrário. Se você não vender no teu negócio, você não vai ter como pagar tudo isso aqui. Só que o segredo, pessoal, está em você administrar esse dinheiro da maneira correta em relação aos teus gastos. Porque como eu falei no início do vídeo, não adianta eu ter aqui de receita 10 mil reais
se os meus gastos fixos e variáveis estão compondo 15. Nesse caso aqui, se eu vendo 10 e gasto 15, eu tenho quanto de prejuízo? 5.000. Então, o segredo, pessoal, está em você conseguir administrar esses dois tipos de gastos aqui, para que no final faça com que o teu dinheiro realmente sobre, faça com que a tua empresa realmente te proporcione a lucratividade desejada. Então, o que normalmente acontece é que se preocupam muito com isso aqui, esquecem desses dois itens aqui e esperam que o lucro aconteça. Isso eu já vi, inclusive, em lives, as pessoas comentando. Eu deixo dinheiro na mesa porque eu acho que fatura suficiente e eu acho que lucra. Pessoal, você não tem que achar, você tem que ter certeza. E como é que faz para ter certeza disso aqui? Tendo controles, tendo domínio dos números do teu negócio. E quando eu falo números, eu quero dizer sobre isso aqui. Quanto custa? Qual é o meu percentual de gasto variável? Quanto eu tenho de gasto fixo na minha empresa? Eu sei qual é essa minha estrutura aqui? Se eu não sei qual é a minha estrutura, como é que eu vou fazer para saber quanto está sobrando ou se realmente está sobrando o que eu gostaria? Quando você tem domínio desses números aqui, você tem capacidade, você tem habilidade suficiente para começar a fazer as análises necessárias para fazer o dinheiro sobrar de fato no teu MEI. E é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. As estratégias de gestão financeira que você deve utilizar para fazer com que o teu MEI realmente se torne lucrativo. E aí sim você vai passar a entender que o segredo não é o quanto você vende, mas como você administra aquilo que você vende.